Fala galera, tudo bem? Aqui é a professora Bruna Pinotti e na aula de hoje nós vamos estudar sobre as execuções e, melhor dizendo, o cumprimento de sentença e a ação de execução autônoma nas obrigações de fazer ou não fazer e nas obrigações de entregar coisa. Então, começando pela execução nas obrigações de fazer ou não fazer. Como é padrão do CPC, nós temos dois ritos. Nós temos um rito para o cumprimento de sentença, que basicamente estaremos falando de um título executivo judicial que fixe nele uma obrigação de fazer ou não fazer que deva ser cumprida por parte do executado. Ou nós temos também a ação de execução. Essa é de caráter autônomo, quando eu tenho um título executivo extrajudicial que descreve uma obrigação de fazer ou não fazer. E o código ele se divide dessa maneira. Para vocês terem uma noção aqui, nós temos, a partir do artigo 536, o cumprimento de sentença, vai do 536 até 537, são dois artigos, mas dois artigos um tanto quanto longos. E aí nós temos também a ação de execução. A ação de execução, essa já prevista a partir do 814 e vai até o artigo 823. Beleza? Então é isso que nós temos. O rito do cumprimento de sentença e da ação de execução. O pressuposto desses dois é o mesmo. Como assim o pressuposto é o mesmo? O pressuposto é que se eu tenho uma obrigação de fazer ou não fazer descrita no título, a prioridade é cumprir exatamente a obrigação que está descrita. Eu quero cumprir exatamente o que o título diz. Esta é a prioridade. Por quê? Porque as execuções, elas têm que priorizar a satisfação do credor e dar ao credor exatamente aquilo que ele teria direito de receber. Então, o princípio da satisfatividade, ele se relaciona ao estrito cumprimento da obrigação que está descrita no título. Se o título descreve uma obrigação de fazer ou não fazer, então a execução, seja ela cumprimento de sentença, seja ela uma ação de execução autônoma, deve ter por prioridade, deve ter por foco cumprir exatamente a obrigação que está descrita. Então, se o propósito é cumprir exatamente a obrigação que está descrita, a exceção será a conversão em perdas e danos. A conversão em perdas e danos é a forma pela qual eu pego uma obrigação de fazer ou não fazer, ou de entregar coisa, e como eu não consegui cumpri-la, eu converto ela numa obrigação de pagar quantia. Então, se transforma em obrigação de pagar quantia, embora a princípio não seja. Se transforma em obrigação de pagar quantia, tá? É excepcional essa conversão em perdas e danos. Quando que ela vai ser feita? Bom, quando o credor justificar que não tem mais interesse no cumprimento da obrigação como foi acordada, então, quando tornar-se impossível o cumprimento da obrigação e tornando-se impossível esse cumprimento da forma como foi proposto, a gente vem e faz a conversão em perdas e danos para que eu repare pelo menos parte do prejuízo que esse credor sofreu, beleza? Essa é a lógica por trás da coisa. Bom, temos isso em mente, vamos então dar uma olhada nos dispositivos. Como eu disse, começando aqui pelo cumprimento de sentença, aqui no artigo 536, e ele vai dizer para nós o seguinte: no cumprimento de sentença que reconheça exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente. Então, olha só. Quais são os propósitos? Quero a tutela específica, essa é a regra.
a regra que o juiz tem que me garantir a tutela específica ou um resultado prático equivalente. Beleza. É isso que o 536 traz para nós. E aí ele vem, né? O juiz poderá, de ofício a requerimento, para efetivação da tutela específica ou obrigação de resultado prático equivalente, determinar medidas necessárias à satisfação do exequente, tá? Então, olha que interessante. Essas medidas, o juiz ele poderia determinar de ofício a requerimento. Não está dizendo aqui, gente, que o juiz ele pode agir de ofício a partir do momento em que forma-se o título. Não é isso que está dizendo, tá? O que está dizendo é que, uma vez que ele seja provocado a se manifestar, ele tem liberdade para escolher quais serão as medidas que ele vai tomar para satisfazer o exequente. Então, esse de ofício se relaciona a isso, tá? Se relaciona a que o juiz ele pode colocar como ele entender para assegurar o cumprimento da obrigação. Então, mesmo que, por exemplo, a parte não requeira a aplicação da multa diária, o juiz vai determinar a multa diária, ou uma multa mensal, enfim, uma multa periódica. Por quê? Porque ele pode tomar as medidas que sejam para assegurar o resultado prático equivalente. Nós temos duas naturezas de obrigações, e isso a gente tem que lembrar lá do direito civil, tá? Nós temos obrigações que são fungíveis, que são aquelas obrigações em que qualquer pessoa pode cumprir para mim, que seja cumprida. E eu tenho obrigações que são infungíveis, que são aquelas que têm que ser cumpridas pelo devedor. Elas têm que ser cumpridas pelo devedor. Só me interessa que ele cumpra. Então, por exemplo, se eu contrato uma empresa para vir consertar minha piscina, eu não tô nem aí se eles mandam a pessoa que eu contratei ou se mandam outro funcionário da empresa, é fungível, desde que cumpra o serviço. É diferente, sei lá, eu contrato o show da Ivete Sangalo. O que me interessa é o show da Ivete Sangalo, não adianta mandar outra pessoa porque não é a mesma coisa. Então eu tenho obrigações de natureza diversa e isso determina no rumo que pode tomar o cumprimento de sentença ou ação de execução, tá? Por quê? Porque quando a obrigação é personalíssima e os meios de coerção falharem, só resta conversão em perdas e danos. O que eu estou dizendo? Que esse resultado prático equivalente, ele somente existe nas obrigações infungíveis. Quer dizer, nas obrigações fungíveis. Porque se for infungível, ou o juiz me assegura tutela específica, ou eu já tenho que partir para a exceção, que é a conversão em perdas e danos. Então, ou ele me assegura o show da Ivete, ou ele me dá um valor de indenização proporcional ao show da Ivete que não foi feito. Porque eu não tenho um resultado prático equivalente. É diferente, sei lá, eu contrato a construtora X para fazer um galpão para mim, e a construtora X não cumpre. Mas eu posso contratar outra construtora que execute o mesmo projeto e cumpra. Não posso? Ah, mas não é exatamente o que eu quis. Tá, mas me assegura um resultado prático equivalente. Então, o que é o resultado prático equivalente? É aquele que não é propriamente o que é cumprido pelo devedor, mas que, como o resultado prático é o mesmo, eu posso pedir para que seja cumprido por outra pessoa. O resultado prático equivalente, ele se assegura notadamente, então, quando eu tenho o cumprimento por terceiros. Então, quando eu tenho terceiros que irão cumprir com essa obrigação, tá? Essencialmente isso. Bom, continuando aqui a nossa explicação, gente. Vamos seguir aqui no material. Quais serão essas providências que o juiz vai poder determinar? O parágrafo 1º vai trazer essas providências para nós, tá?
Então, para atender ao disposto no caput, ou seja, para assegurar ali o cumprimento, o juiz então ele vai escolher dentre estes meios, entre outras medidas. Quais são as medidas? Vamos lá. Multa, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento da atividade nociva. E, para tanto, pode-se utilizar de força policial. Então, vamos escrever essas medidas, vai. Então, eu tenho aqui, ó, multa, busca e apreensão, desfazimento de obras, deixa eu pôr na ordem que tá. Desfazimento de obras, remoção de pessoas ou coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva. Beleza? Essas são as medidas, tá? A medida que a gente vai dizer que é uma medida de coerção. Por que é uma medida de coerção? Porque o juiz ele não vai cumprir nada, ele só vai virar e falar, cumpra, senão vai incidir uma multa, e a multa, ela tenta trabalhar na cabeça da pessoa, fala assim, bom, vai ser desvantajoso para mim não cumprir a obrigação, então eu vou cumprir. Então a multa, ela tem o propósito de coagir. O Estado, ele não vai cumprir no lugar, tem o propósito de coagir. Essas outras medidas, elas são medidas de subrogação. Porque aí eu tenho, de fato, um Estado agindo para assegurar o cumprimento da obrigação. Então, a pessoa não entregou voluntariamente, eu vou lá, eu busco e apreendo. A pessoa não desfez a obra que foi condenada a desfazer, eu vou lá e desfaço. Mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas cumprido por 2 oficiais de justiça, né? Ressalvado o disposto no 846, depois a gente dá uma olhada nele. Deixa eu ver aqui, 846, parágrafos 1º a 4º. Minuto. Que é quando o oficial de justiça não consegue entrar na residência para fazer a penhora. E aí os 2 oficiais podem fazer arrombamento, né? E lavrar um auto circunstanciado. E nesse caso eu tenho que ter a presença de 2 testemunhas, além dos 2 oficiais de justiça. É sobre isso que esse artigo fala. Esse auto de ocorrência ele é lavrado, entregue ao escrivão-chefe de secretaria, e aí você vai ter o rol de testemunhas, tá? Então é quando existe a possibilidade de arrombamento para se fazer a busca e apreensão. Então ele é cumprido por 2 oficiais de justiça, salvo a necessidade de arrombamento quando é necessária a presença de testemunhas, tá? Então, essencialmente é isso. Quando se recusa a cumprir a ordem judicial, o executado incide em litigância de má-fé e, sem prejuízo, ele pode responder por crime de desobediência. Então, quais são as consequências ainda, além disso? Crime de desobediência. Litigância de má-fé. Sempre que eu crio entraves indevidos enquanto devedor, tá? Essencialmente isso.
Quanto aos mecanismos de defesa, vale a mesma regra do cumprimento de sentença para pagar quantia, ou seja, a partir do momento em que se exaure o prazo ali para cumprimento da obrigação, vai começar a correr o prazo para impugnação, tá? E aí o disposto nesse capítulo se aplica a cumprimentos que reconheçam deveres de fazer ou não fazer de natureza não obrigacional. Todos os deveres de fazer ou não fazer em geral, tá? Ele só está dando aqui uma ideia ampla de que o juiz pode se utilizar desses meios de coerção, ainda que no título não esteja descrita uma obrigação de fazer ou não fazer, mas eu tenha uma obrigação de fazer ou não fazer geral correlacionada, tá bem? Mais uma vez reforçando esse poder que o juiz tem, o 537 vai falar um pouco mais sobre a multa, dizendo que ela não depende de reconhecimento da parte, que ela pode ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória, na própria sentença ou na fase de execução, e os requisitos é que ela seja suficiente e compatível. Então, a multa, que nós também chamamos de astrentes, doutrina vai chamar ela de astrentes, que vem do francês. A multa ou os astrentes, elas podem ser decretadas, né? A requerimento de ofício, com o propósito de assegurar o cumprimento da obrigação. Essa multa ela pode ser aplicada em qualquer fase do processo e em qualquer dos tipos de processo. Qualquer fase ou tipo de processo. Beleza? Em qualquer fase ou tipo de processo. E em terceiro lugar, ela tem que ser suficiente e compatível, bem como assegurar prazo razoável. Suficiente, compatível e assegurar prazo razoável para o cumprimento da obrigação. Beleza? Isso aí, galera, sobre a multa, tá bem? Vamos continuar a falar sobre essa multa. O juiz ele pode mudar o valor ou a periodicidade da multa ou excluir a multa, caso verifique que ela se tornou insuficiente ou excessiva. É muito comum, gente, quando é astrentes contra o poder público, que às vezes você determina lá e fica correndo a perder de vista. Eu lembro de uma ação civil pública que eu trabalhei quando eu estava lá no Ministério Público, que era um trem bizarríssimo, que ela já era maior de idade, a ação civil pública. E aí, olha a loucura, que o valor da multa era tão alto que seria o suficiente para fazer com que a obrigação fosse cumprida. Era uma ação que falava sobre o sistema de esgoto da cidade. Quer dizer, o valor da multa ficou tão alto que com a grana da multa dava para a gente fazer o saneamento básico da cidade. É óbvio que a multa, nesse caso, ela não cumpriu o propósito que ela teria, ela não serviu como um mecanismo coercitivo e se tornou excessiva. Então, o juiz ele pode modificar valor, ele pode excluir multa que foi aplicada. Tá? Também é possível que ele diminua o valor, modifique, quando ele verificar que houve um cumprimento posterior da obrigação. Então, nós temos a possibilidade do juiz mudar valor, periodicidade ou mesmo excluir multa. Então, o juiz ele pode mudar valor e periodicidade ou excluir a multa, tá bem? Beleza. Quem que recebe essa multa? Essa é a parte boa, hein? A multa fica com o exequente, tá bem? Então, essa multa ela não se reverte para o poder público, não se reverte para o judiciário, a multa fica com o exequente que sofreu com o não cumprimento da obrigação que foi acordada. A multa vai para o exequente. Essa decisão que fixa a multa pode ser cumprida provisoriamente,
feito o levantamento do valor da multa após o trânsito em julgado favorável à parte exequente. Então, o que se está dizendo aqui? Que é possível fazer um cumprimento de sentença provisório da multa conforme ela vá correndo. Só que o valor vai ser eventualmente captado, né? Aí vai seguir o rito do cumprimento de sentença provisório para pagar quantia. E esse valor vai ficar lá depositado em juízo e vai ser pago para o exequente quando transitar em julgado o cumprimento de sentença favorável, né? Então, a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório. Beleza. E se for multa fixada quando eu já tenho o título definitivo? Bom, aí ela pode ser executada a qualquer tempo, sem essa limitação de ter que ficar depositada em juízo. Tá? Então, o que esse parágrafo 3º fala é da multa quando ela é determinada enquanto eu tenho pendência de processo de conhecimento. Beleza? Então, vamos anotar isso. Enquanto pendente processo de conhecimento, a multa poderá ser executada provisoriamente. Beleza? Depois vai se dizer aqui que a multa ela é devida do dia em que se configura o descumprimento da obrigação e incide enquanto não for cumprida a decisão, então, do dia que for determinado. Então, por exemplo, incidindo multa diária de tanto a partir do dia tal, deste dia até o dia em que a obrigação foi cumprida, beleza? Até o dia em que a obrigação foi cumprida. Bom, depois do parágrafo 5º vai dizer que o disposto nesse capítulo vai se aplicar aqui tanto a deveres de fazer ou não fazer de natureza obrigacional como não obrigacional. Isso aqui se relaciona ao fato de que o juiz ele tem amplos poderes de utilizar dos mecanismos de coerção, mesmo quando o título executivo não prevê de forma expressa obrigação de fazer ou não fazer, mas que eu tenha de forma relacionada algum tipo de obrigação. Então, não houve o cumprimento, aplica-se a possibilidade de fixação de multa, tá? Beleza. E para a ação de execução? A lógica da multa que se aplica é exatamente a mesma, tá? Olha o 814. Na execução de obrigação de fazer ou não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará a multa por período de atraso do cumprimento da obrigação a partir da data em que será devida. E se o valor da multa previsto no título executivo for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Então, olha que interessante. Então, assim que despacha a inicial de uma ação de execução de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz já fixa a multa. E qual vai ser o parâmetro dele? Depende. Às vezes, o próprio título executivo, se for um contrato, por exemplo, já vai trazer a multa. Agora, se não for um contrato, a multa, aí o juiz ele vai analisar o caso concreto para determinar qual multa vai ser fixada. Tá bem? Bom, o 815 diz que quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz designar, se outro não estiver determinado no título executivo. Então, o executado ele é citado para cumprir a obrigação. E nesse despacho citatório, o juiz já fixa um valor de multa. Fala, a partir do dia tal, a obrigação tem que estar cumprida, se não estiver, vai correr esta multa aqui. Tá bem? A partir do momento que for juntado o mandado de citação aos autos, correrá o prazo de 15 dias para embargo, que não prejudicará o prazo para cumprimento de obrigação que está fixado. Então, vamos tentar fazer uma linha do tempo disso
Deixa eu só... puxar isso aqui para um lado. Gente, iPad é vida. Liberando um espacinho para fazer uma linha do tempo para nós. Beleza. Então eu tenho a apresentação da petição inicial. O juiz vem e faz o despacho citatório, no qual ele já fixa a multa. Aí a parte é citada para cumprir a obrigação. E a partir da juntada do mandado citatório, corre o prazo de 15 dias para a defesa, que vai se dar por via de embargos à execução. 15 dias para a defesa, que vai se dar pela via dos embargos à execução. O fato de estar correndo esses 15 dias para a defesa em nada prejudica o curso do prazo para cumprimento da obrigação que foi fixado pelo juiz no despacho citatório. Nada. Tá bem? Essencialmente é isso. Continuar lendo ali os artigos, gente. O 816 diz que, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. E o valor das perdas e danos ele vai ser liquidado, tá? E aí, a partir da liquidação, você faz o cumprimento por quantia certa. Então, eu tenho aqui 2 caminhos possíveis. Supondo que ocorra o não cumprimento. E aí, qual vai ser, né? Não cumpriu? Eu tenho 2 caminhos possíveis. O caminho 1 é o cumprimento por terceiro, ou pelo próprio exequente. Ele também tem a opção de cumprir no lugar do executado. Por que teria contratação? Gente, é comum contratos comerciais. Às vezes é uma construtora que contratou uma consultora menor. E aí a consultora menor não cumpriu a obrigação. Essa consultora maior pode falar assim, ele não cumpriu, eu entrei com a execução para ele cumprir, não cumpriu. Então, já que ele não cumpriu, eu irei... cumprir eu mesma, eu prefiro, desde que seja em igualdade com a proposta apresentada pelo terceiro, né? Não gerando nenhum tipo de enriquecimento ilícito. Se eu não tenho cumprimento por terceiro, ou por ser impossível, ou porque o exequente justificadamente mostre que não tem interesse nisso, ele pode pedir a conversão em perdas e danos, caso em que a gente vai ter a abertura de uma fase de liquidação para determinar qual é o valor devido. Belezinha? É isso que vão dizer os próximos artigos. 817 fala para nós que, se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar a requerimento do exequente que aquele satisfaça a custa do executado. Então, o executado vai ter que pagar para que outra pessoa cumpra o que ele não deu conta de cumprir. E aí vem o probleminha, porque quem que tem que adiantar a grana para que o terceiro vá lá e cumpra? Quem tem que adiantar a grana é o exequente. E aí isso às vezes gera um obstáculo, porque às vezes o exequente não tem grana para adiantar, para pagar o terceiro, e ele não quer correr o risco de que ele adiante a grana, pague para o terceiro cumprir, e aí depois o executado também não tem a grana. Ele vai tomar prejuízo de toda forma, não tem vantagem.
É claro que o juiz ele pode tomar providências de viés cautelar aqui. Ele pode, por exemplo, arrestar bens e falar: exequente, se adianta o valor, cumpra. E aí depois a gente pega esse valor arrestado, o valor cautelarmente, e te restitui pelo que você gastou. É uma opção. Tá. Nesses casos, né, realizada a prestação, quando ocorrer o cumprimento da obrigação, o juiz ouve as partes no prazo de 10 dias e, não havendo impugnação, declarará satisfeita a obrigação. Havendo impugnação, o juiz decidirá. Aqui é para o cenário em que não tem acontecido isso do não cumprimento. Então, se por um milagre, que é muito raro, ocorrer o cumprimento, o juiz ouve as partes em 10 dias e, se não houver impugnação, extingue a execução. Beleza? É isso. Se houver impugnação, ele decide, pode acolher ou não, vai ser verificado ali. Se ele falar, não cumpriu a obrigação ainda, vai continuar a execução. E o 819 vai dizer para nós que, se o terceiro contratado não realizar a obrigação no prazo ou fizer de modo defeituoso, o exequente pode requerer ao juiz que autorize concluí-la ou repará-la à custa do contratante. Vai ser ouvido o contratante no prazo de 15 dias e o juiz vai mandar avaliar o custo da despesa necessária, eventual pessoa que acabou contratando este terceiro. Beleza. Continuando aqui, o 820 diz que, se o exequente quiser executar ou mandar executar sob sua direção e vigilância as obras e trabalhos, é o exemplo que eu dei da construtora que tinha contratado a construtora menor, ele terá preferência em igualdade de condições de oferta em relação ao terceiro. Então vamos supor que eu tenho vários terceiros que se candidataram para cumprir a obrigação no processo. Mas eu também tenho o exequente tem interesse dele mesmo cumprir. E aí, nesse caso, desde que de condições, ele tem preferência, ele tem prioridade e pode exercer esse direito de preferência no prazo de 5 dias depois de aprovada a proposta do terceiro. Depois a gente vai ter aqui, né, que quando se convencionar que o executado que vai ter que cumprir pessoalmente, que é o caso da obrigação infungível, o exequente ele pode requerer que o juiz determine um prazo, é algo que o juiz já vai fazer naturalmente lá no despacho citatório, e, se houver recusa ou demora, pedir a conversão em perdas e danos. Isso daqui vai servir desde logo para quando a obrigação é infungível, e nos casos de obrigação fungível, que eventualmente não seja tão tranquilo o cumprimento por parte de terceiro, também é possível. E finalizando aqui, os artigos 822 e 23 falam que, se o executado praticou o ato cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá que o juiz assinale prazo para desfazê-lo, que é a obrigação de desfazer algo que a pessoa fez quando tinha a obrigação de não fazer. Então tinha a obrigação de não construir acima de 20 metros, foi lá e construiu. Então a obrigação fala assim, tem que desfazer isso. É a ação de obrigação de não fazer. Ação de execução de obrigação de não fazer. E, se houver recusa ou demora, o requerente também pode pedir para que o juiz mande desfazer às custas do executado. Então, ele construiu onde não podia. Juiz, se ele não desfazer, eu quero aqui ordem para que seja desfeito. E, se não for possível desfazer, nesse caso vai se resolver também em perdas e danos e executa-se por quantia certa. É essencialmente isso, tá bem, pessoal? Bom, com isso a gente conclui aqui a execução de obrigações de fazer ou não fazer. Nós temos também, como eu disse ainda para encerrar a aula de hoje, as execuções de obrigação de entregar coisa. Beleza?
execuções de obrigação de entregar coisa. E como que isso funciona? Tá? A obrigação de entregar coisa, que também é conhecida como obrigação de dar, onde você tem um devedor que se comprometeu a entregar um determinado objeto. E aí eu que também tenho aqui a divisão dos ritos em cumprimento de sentença e ação de execução. Também. Então, cumprimento de sentença, para quando eu tenho um título executivo judicial que fixou a obrigação de dar, ou uma ação de execução, quando é um título extrajudicial que descreve esta obrigação de dar. Tá bem? Cumprimento de sentença que tá aqui no 538 e a ação de execução tá no 806 até o 813. 806 a 813 e o 538. Belezinha? 806 a 813 e o 538 são os artigos que vão falar dessa parte, a obrigação de entregar a coisa, ou, melhor dizendo, obrigação de dar, tá bem? O rito é bem sumário no cumprimento de sentença, que é, não sendo cumprida a obrigação de entregar a coisa no prazo estabelecido da sentença, será expedido o mandado de busca e apreensão ou de emissão da posse em favor do credor, tá? Então, não cumpriu no prazo, busca apreensão ou emissão na posse em favor do credor. E a única coisa que pode ter de peculiaridade é que eventualmente existam benfeitorias na coisa que tem que ser entregue. E aí, nesse caso, frisa-se que a alegação de existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, de forma discriminada e já colocando o valor. Esse direito de retenção ele deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento. Senão, perde executado, ou melhor dizendo, perde o réu a oportunidade de alegá-lo posteriormente, tá? E segue-se no que couber o cumprimento de fazer ou não fazer, fixação de multa, arrombamento, tudo se aplica a mesma lógica, tá bem? Então, lembrando só, né, peculiaridade, a gente esquece, o direito de retenção, ele é um direito que existe contra benfeitorias úteis e necessárias, não quanto às voluptuárias, mas quanto às úteis e necessárias, pode o devedor alegar que pode até ter o dever de devolver, mas como ele fez benfeitorias, ele tem que ser ressarcido, senão ele não devolve e vai reter o bem. Esse direito de retenção só tem que ser exercido na fase de conhecimento, não pode ser deixado para ser exercido na fase do cumprimento da sentença, tá? Então, não cumpriu a obrigação de entregar no prazo, expede-se o mandado de busca e apreensão ou mandado de emissão na posse, tá bem? E na ação de execução, quando eu tenho um título extrajudicial que descreve uma obrigação de entregar coisa, tá? Então, fixa-se que o devedor de obrigação de entregar coisa, constante de título extrajudicial, será citado para que em 15 dias satisfaça a obrigação. Então, eu tenho aqui petição inicial. Da PI eu tenho citação para em 15 dias entregar a coisa. Beleza? Citação para que em 15 dias entregue a coisa e satisfaça a obrigação. Juiz ele pode fixar multa por dia de atraso no cumprimento. E esse valor poderá ser alterado se mostrar-se insuficiente ou excessivo. Mesma regra da multa para obrigação de fazer ou não fazer. O mandado de citação constará ordem para emissão da posse ou para busca e apreensão. Então, no mandado eu tenho a ordem. De busca e apreensão. Ou de emissão na posse. Beleza?
Se for bem móvel ou imóvel, o cumprimento vai ser de imediato, a partir do momento em que o executado não satisfizer a obrigação no prazo que foi assinalado, nesse prazo de 15 dias, tá? E aí, adiante, 807 vai dizer que se o executado entregar a coisa, lavra-se um termo e considera-se satisfeita a obrigação. Eventualmente, se prossegue a execução para discutir pagamento de frutos, ressarcimento de prejuízos, o que houver. Se for alienada uma coisa quando ela já estiver litigiosa, é expedido um mandado de apreensão contra o terceiro adquirente. Aí esse terceiro vai ter que depositar e somente depois será ouvido. Esse terceiro adquirente, ele vai ter direito de regresso contra o alienante que vendeu uma coisa litigiosa. É uma hipótese do que a gente chama de evicção, né? Depois o 809 descreve para nós o seguinte, gente, que o exequente ele tem direito de receber, além de perdas e danos, o valor da coisa quando essa se deteriorar, não for entregue, não for encontrada e não for reclamada em poder do terceiro adquirente. Ou seja, estamos falando em conversão em perdas e danos da obrigação de entregar coisa, tá? Se não tiver o valor do bem no título, vai ser feito um arbitramento, vai se fazer uma estimativa, a liquidação do valor devido para fazer a conversão em perdas e danos. Então, é possível converter em perdas e danos quando não for possível o cumprimento da obrigação de entregar coisa, da mesma forma que ocorre com a obrigação de fazer ou não fazer. Vou anotar isso daqui, né? Também cabe conversão em perdas e danos. O 810 vai dizer para nós que se houverem benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo executado ou por terceiros de cujo poder tiver sido tirada, a liquidação prévia é obrigatória. É aquela ideia de que eu tenho que alegar benfeitorias anteriormente, lá na fase de conhecimento. E se houver saldo favorável ao executado e aos terceiros, o exequente deve depositar o valor. E em favor do exequente, ele pode cobrar nos próprios autos do processo, como uma obrigação de pagar quantia. As últimas regras, elas falam para quando a coisa é incerta. Quando o título descreve uma coisa, mas essa coisa ela é determinada apenas pelo gênero e pela quantidade. E aí o executado ele vai ter que individualizar quando couber a ele a escolha. Também é possível que a escolha caiba ao exequente. Nesse caso, ele deve indicar na própria petição inicial. Então, por exemplo, direito a 100 sacas de café ou 100 sacas de soja, conforme o exequente indique. Bom, ele vai indicar na petição inicial. Qualquer das partes pode, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra parte. Então, é possível que o executado impugne a escolha feita pelo exequente e o exequente impugne a escolha feita pelo executado no prazo de 15 dias. E, no mais, segue-se as regras aqui da seção 1, né? Que é a possibilidade de liquidar as benfeitorias, converter em perdas e danos se não for possível o cumprimento, assegurar que a coisa seja depositada mesmo que ela esteja com o terceiro adquirente. Essencialmente isso, tá bem, pessoal? Bom, e com isso a gente encerra essa parte do nosso capítulo. E a partir daí nós temos só mais duas modalidades de execução que estão aqui no Código de Processo Civil, que são alimentos e contrafazenda pública. A gente vai estudar essas modalidades, tá bem? E a gente se encontra na aula para debater um pouquinho sobre o cumprimento da obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa. Tudo bem? Beijo, tchau!